E aí, galera, bem-vindos ao primeiro React do meu canal. Aí, quem diria, né? Primeiro React, um gênero literário mais popular do YouTube. Então é o seguinte, hoje eu vou reagir a um vídeo do canal Cadê a Chave de Leon e Nilce, casal, para quem não sabe, casal nerd brasileiro, tem formação acadêmica, eles são pessoas assim bastante relevantes na internet. E aí o Leon parece estar se aventurando agora, né? Além da área dele de formação, além de jogos de videogame, cultura geek e nerd no geral, ele tá estudando filosofia. Vamos ver como é que se dá agora os comentários do Leon a respeito de filosofia. Eu vou fazer minhas considerações, né, sobre os comentários de Leon. Então vamos lá, né? Bora saber como é que é esse trem aí. Partiu. Leon, qual o melhor jeito de estudar filosofia? Não tenho condições de cursar a Universidade de Filosofia no momento. É o Pedro Borges Amaral. Não tem jeito certo, tá? Todo mundo que eu conheço que chegou em filosofia fora do curso de filosofia na universidade, chegou em filosofia de um jeito diferente. O que você pode fazer é encontrar um autor que tem algum livro que te interessa. Normalmente a galera vai pro Nietzsche, essas coisas assim. Que tá errado, viu, galera? Eu recomendo assim fortemente. Não comece pelo Nietzsche. Não comece pelo Nietzsche. E eu vou explicar já já o motivo. Mas assim, a galera gosta muito do Nietzsche, mas o Nietzsche, ele tem uma escrita super dura. Não é um autor fácil de entender. Não comece lendo o livro pelo Nietzsche. Se você gostou dessa dica, deixa o like. Bora lá. Dentro do livro desse autor, ele vai tratar de terminologias que ele tirou de outros autores. Você descobre isso normalmente, se já não tiver explícito no livro do filósofo que você está lendo, você descobre isso lendo um comentador, que é basicamente um pesquisador, um professor universitário que vai escrever um livro falando do livro daquele filósofo, explicando. Exatamente. Então, ó, quando você não sabe ler um livro, gente, você vai direto para um comentador. Aí você pergunta: ô professor Hugo, mas eu não sei o que é um comentador. Comentador é aquele que comenta sobre uma obra, né? Aqui no YouTube você não vê comentadores de filmes que fazem resenha de filme, analisam o filme e tal. Pois é, tem comentadores de obras literárias e filosóficas também. Então, se você quer uma leitura sobre, sei lá, Spinoza, tem a Marilena Chauí aqui no Brasil, que ela é especialista em Spinoza. Então você pode chegar, procurar livros dela falando sobre Spinoza, que ela vai destrinchar para você o significado daquele autor, entendeu? Cada autor tem uma especialidade em algum determinado autor e em determinada área de atuação desse autor, né? Porque tem autores na filosofia que falam de tudo, tem outros que são mais reduzidos, mais fechados, mais concentrados. Ok? Vamos continuar. Determinados conceitos, explicando conceitos históricos que podem não ser tão claros pra gente, porque muito da filosofia que a gente lê hoje foi escrita séculos atrás, onde o contexto histórico era totalmente diferente. Você pode pegar um livro desse e ele vai te colocar esses termos, né? O que se usa normalmente é com quem o filósofo dialoga, ou seja, com quais outros filósofos, terminologias, conceitos de outros filósofos, ele está interagindo para falar a própria coisa que ele quer falar. Eu te aconselho a fazer isso. Pega uma coisa que te interessa, tá? Aí depois você tenta destrinchar de onde está vindo as ideias desse autor e você corre atrás desses outros autores que inspiraram ele ou com quem ele está discordando ou concordando, com quem ele está dialogando. Resumindo a dica do Leon, você gosta de tema, vá por temas. Se você quer tema felicidade, tem Sêneca, tem Marco Aurélio, tem Epiteto. Então você escolhe um autor que vai falar sobre felicidade, por exemplo. Ah, não sei como é que eu acho isso. Ah, você bota no Google, diz assim, autores que tratam o tema felicidade. Aí você mete o pé e vai atrás, entendeu? Tem autores mais antigos, mais clássicos, tem autores mais contemporâneos, né? Eu aconselho você começar pelos clássicos, porque os clássicos têm uma linguagem mais simples, mais fácil, é uma crítica até que o Leon vai fazer daqui a pouco, sobre essa questão da linguagem. Então, assim, a linguagem dos antigos não é que ela é fácil, eu acho ela mais gostosa, uma leitura mais agradável, sabe? Mas aí vai de cada um. Se você quiser ler Felicidade para Santo Agostinho, qualquer outro autor, aí você escolhe o autor que você mais se identifica. Ah, eu não sei qual é o que mais me identifico. Aí você vai lendo de um por um, faz uma lista, procura uns 2, 3, vai lendo, tá bom? E aí você vai desenvolvendo a partir daí. Que foi mais ou menos o que eu fiz. Eu comecei com o Foucault. Eu fui ler um livro do Foucault, um livro tinha uma coletânea de obras dele, né? Eu comecei primeiro na História da Loucura, depois eu fui ler o Arqueologia do Saber. Não
nem Arqueologia do Saber, era o Palavra e as Coisas. E aí eu não entendi nada do Palavra e as Coisas, eu falei, filosofia não deve ser pra mim, porque isso aqui é impossível. De fato, o Foucault é de uma era de filósofos, assim, que acho que escrevia de forma muito obscura pra parecer inteligente. Um negócio meio babaca mesmo, mas Não muita fala gente fez assim isso. dele. Não, mas vários... O Foucault até menos, mas se você pegar outros As palavras e as contemporâneos, coisas. do mesmo... Outros autores da mesma época dele, do mesmo movimento dele, você pega aí Derrida, Deleuze e coisas tipo, os caras escreveram de forma obscura pra parecer esperto e pra parecer que o que eles estavam escrevendo era profundo, quando na verdade um monte de coisa ali era banalidade. Esse que é Ó, aqui o bicho pega, porque o Leon descascou, né? Vocês perceberam aí. Assim, eu concordo com o Leon em um ponto. A leitura desses autores, chamados de estruturalistas, é mais complicado. Mas ainda assim, ainda é uma leitura que dá pra você acompanhar, ainda que com... É básico, gente. Toda vez que você for ler um autor que você não tem experiência de leitura filosófica, procure um comentador primeiro. Primeiro lê o comentador, depois vai direto pra obra. E aí, se você não entender um conceito, não entender uma ideia desse autor, você procura um comentador, um dicionário filosófico. Existem dicionários filosóficos. Vou mostrar aqui um pra vocês, ó. Então, ó, aqui um exemplo de dicionário filosófico, dicionário Oxford de Filosofia. E aqui é o nome do autor. Se você tiver em dúvida, né, procure um dicionário filosófico. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Gente, não é muito caro, mas se você manja dos Paranauê, você bota no Google o que você acha, tá bom? Uns PDF da vida aí. Mas eu recomendo. Você não sabe do autor, não tem informação nenhuma, vá por esse caminho. E aí tem um outro ponto. A escrita desses caras, principalmente dos pós-estruturalistas, é muito influenciada por um filósofo linguista chamado Saussure. Então a galera das letras, né, o pessoal das letras, saca muito esse filósofo. E o pessoal da filosofia acabou pegando a influência dele e mergulhando nesse campo da linguística, levando para antropologia, levando para sociologia, levando para economia e acabou transformando essa área numa área muito densa. Então assim, não é qualquer noob que vai chegar e ler Derrida, Deleuze, Foucault e vai sair manjando dos Paranauê. Não vai. A Judith Butler, né, ou o Judith Butler, que é autor feminista, contemporâneo, veio até para o Brasil, é vivo ainda, é um autor considerado pós-estruturalista, tá bom? Então, assim, eu discordo do Leon, não é questão só de enfeite, não é só decorar, eles têm um propósito com essa linguagem, né? Ou uma influência linguística muito forte, trata de metalinguística e outras áreas, assim, então, assim, não é uma área muito fácil de entender. Tem área na filosofia que, sinceramente, se você não estiver muito atento, você perde muita informação. Vou continuar. é verdade, tá? Isso deu uma reputação ruim pra filosofia, porque muita gente chega na filosofia por meio desses autores e acha que é incompreensível. É o que não é verdade. Na verdade, a filosofia começa a se tornar incompreensível, começando em Kant, não porque Kant queria que fosse, mas porque ele escrevia muito mal, e ele escrevia muito mal em parte porque ele foi o primeiro autor grande a escrever em alemão. E também Eu discordo de novo. O Leon, não é assim, cara. O Kant não escreveu tão mal assim. O propósito do Kant era ser entendido. E para ser entendido, ele acaba se tornando verborrágico, né? Ele acaba falando a mesma coisa de diversas maneiras. É que nem um professor. Vocês já tiveram em sala de aula, vocês já sabem. Quando o professor diz assim, professor, não entendi, e o professor vai explicar de uma outra maneira, ele está querendo buscar outras palavras, outros meios para chegar à mesma conclusão, para fazer com que você entenda. Kant faz a mesma coisa. Nesse sentido, Kant é muito pedagógico. Ele quer que você entenda. Ele quer que você entenda os conceitos de juízo sintético, juízo analítico, a priori, a posteriori, o que é metafísica para ele, o que é transcendente, transcendental, enfim, são várias terminologias só do Kant, para ver como é que filosofia é bicho louco. E aí, o Kant acaba influenciando uma galera depois dele, né? A gente divide a filosofia moderna entre antes e depois do Kant. Ou fala mal ou fala bem, mas todo mundo vai falar do Kant. Então, o Kant não era um cara que não sabia escrever. Eu discordo. Eu acredito que ele escreve até de uma maneira clara, obviamente. A tradução do alemão para o português, ela perde muita carga semântica, então é sempre bom ter um livro de comentador, um dicionário filosófico. Dica de sempre, dica de ouro, tá? Se você gostou da dica de ouro, deixa um like. Se você já leu Kant e não entendeu ele, comenta aí, eu quero saber o que é que você pensa a respeito. Vamos ver o que é que o Leon pensa a respeito da filosofia de novo.
Também porque não tinha uma regra de como escrever filosofia em alemão. Basicamente, o cara estava inventando enquanto ele estava fazendo. E tem uma outra que eu já ouvi também, gente que é especialista nele, que fala que ele escreveu tudo na pressa. Porque tudo que ele produziu dele de importante foi, tipo, no final da vida. Então, acho que ele bateu lá os 50 anos e ele falou assim, vou morrer. E aí, escreve correndo. Nossa, parece eu editando os vídeos do Cadê a Chave. Exato. Aí depois, teve o primeiro que escreveu complicado de propósito, acho que na minha avaliação, que foi o Hegel, que o Hegel quis complicar de fato, sem precisar. E depois disso, vários autores começaram a escrever complicado também. O Nietzsche escrevia complicado porque ele queria ser poeta, tá? Ele queria escrever... Aforismo. Ele queria escrever tudo dele tem que ser, né? Ai, meu Deus, como é difícil de entender o Nietzsche. Aí depois você chega nos autores do século XX, principalmente... Pausa dramática para o bigodudo. De novo ele, Nietzsche. Ó, eu disse pra vocês não começarem com Nietzsche. Vocês lembram no começo, né? Do React. Não comece pelo Nietzsche. O problema do Nietzsche, gente, é o seguinte. O Nietzsche era filólogo. Filólogo. Ou seja, ele estudava o conceito-chave primário, né? Que a gente conhece hoje como etimologia. Mais ou menos nesse sentido aí, né? Então, Nietzsche era filólogo e a especialidade dele era a filosofia pré-socrática, né? Principalmente a filosofia nos seus primórdios, até antes de chegar no Sócrates. O Nietzsche odeia o Sócrates. Todo mundo que já estudou Nietzsche sabe que o Nietzsche odeia o Sócrates, odeia o Platão e odeia todo mundo que vem depois do Platão, influenciado por esses dois. Porque para ele, esses caras estragaram a filosofia, né? Transformaram a filosofia num campo extremamente racional e esqueceu o lado irracional, que o Freud vai chamar de inconsciente, o Marx vai chamar de ideologia dominante e piriri pororó, né? Os autores vão ser influenciados também pelo Nietzsche. O Nietzsche, ele realmente escreve em aforismos, ele tem uma linguagem literária bastante interessante, tem uma carga de conhecimento elevadíssima, não é qualquer pessoa que lê o Nietzsche, tá? Assim, que lê sem embasamento nenhum. Dica de ouro de sempre, dicionário e comentador. Então, mesmo assim, ainda se torna uma leitura um pouco complicada. E o Foucault, que o Leon citou, também foi influenciado pelo Nietzsche. Então, assim, o Nietzsche também foi um autor muito influente. Inclusive, ele foi o último autor da modernidade, né? Ele morreu em 1900. Então, a partir de 1901, né, que é o século XX, o Nietzsche acaba se transformando, assim, num mártir, uma figura conhecidíssima da filosofia ainda hoje. Ele é comentado mais de 100 anos depois da sua morte. Então, o Nietzsche é realmente um filósofo a não ser ignorado. Bem ou mal, ele nunca é ignorado. Muito pelo contrário, todo mundo fala dele em algum momento. Então, assim, o Nietzsche tem essa formação, né? Ele era filho de pastores, ele teve uma educação rígida, ele foi um cara que leu muito, estudou muito, né? Teve uma cultura, uma erudição muito grande. Isso acaba influenciando também a revolta dele contra o cristianismo de uma forma geral. Continuemos. Vamos lá, Leon. O que é que você manda mais? Autores franceses, e aí começou essa onda de se escrever o mais obscuro possível, tá? Tanto para esconder a sua ignorância sobre os assuntos, quanto para fazer você parecer inteligente. E aí, que quando você chega nesses autores, que muita gente chega nessa galera e fala assim, filosofia é um treco impossível. Não. Eles teve um problema. Aí, contra isso, teve um movimento depois da filosofia chamada de analítica, né, que surgiu nos Estados Unidos e tal, que é uma galera que, de fato, tomou outra postura. Se você for pegar a galera da filosofia, sei lá, Richard Roth, essa galera, eles tomaram outra não, que é tipo assim, todo mundo tem que entender o que eu escrevo. Tem que ser clara a linguagem. Aí já é outra postura. Mas normalmente você não chega na filosofia por meio desses autores. Você fica... Tem isso também, né? O Richard Roth e os filósofos analíticos, eles têm essa preocupação do formalismo lógico dentro das suas obras, né? Então, assim, eles têm a questão da lógica, que para quem não sabe, eu já disse até num vídeo meu sobre Planet of Lana, eu comentei lá que a lógica é uma invenção da filosofia, não é uma invenção da matemática, não é uma invenção da computação, é uma invenção da filosofia. Formalmente, o primeiro autor que trabalhou lógica foi Aristóteles. E aí os matemáticos, na modernidade, pegaram a lógica aristotélica, resgataram, aprimoraram, ampliaram ela, e aí ela ganha o nome de lógica matemática, ou também chamado de lógica moderna. Então, os filósofos analíticos, né, da virada linguística, que culmina justamente aí no início do século XX, essa galera está preocupada muito com a questão da linguagem, então isso vira uma preocupação de todo mundo, inclusive dos estruturalistas e pós-estruturalistas que o Leon está falando mal aí, que são os franceses, né? Todo mundo está preocupado com a linguagem, né? Uns querem dizer que ela não comunica nada, outros dizem que ela possui um comunicado intrínseco a ela, ou seja, as palavras já denominam as coisas.
independentemente do contexto, só a palavra já carrega em si uma informação. É um papo difícil e chato quando você não gosta. A filosofia, didaticamente, é separada em dois campos a partir desse momento, né? Que é os filósofos analíticos e os filósofos continentais. Basicamente é assim, os filósofos chamados de analíticos são os filósofos que são tidos como aqueles que trabalham em cima da lógica. Eles são muito lógicos. Os filósofos continentais, chamados continentais, não é que eles não tenham lógica, né? Toda filosofia é lógica, de alguma maneira, mas a lógica deles não é muito refinada, né? Vou fazer assim uma avaliação geral e grosseira. Não é tão refinada assim, dependendo do autor. Então, a preocupação deles às vezes é mais estética, é outra preocupação que não lógica, tá bom? É por isso que o Leon afirma isso daí. Parada ali no meio, né? Aí você para. Mas enfim, aí o que aconteceu comigo foi isso. Eu cheguei, abri a palavras e as coisas e falei, é incompreensível. Só que eu achei um livro do Foucault que tinha uns textos deles, tipo, isolado. Não era um livro só, eram vários textos sobre temas Tipo diferentes. ensaios, assim. Exato. E tinha um que chamava Genealogia, que era sobre a genealogia. Que ele fala da genealogia do saber. E aí eu fui ver que esse termo genealogia, ele tirou do Nietzsche. Aí eu falei, eu vou ver esse tal desse Nietzsche. E pra minha sorte, o livro onde o Nietzsche desenvolveu a genealogia é o único livro que ele escreveu de forma, tipo, de redação, de ensaio, né? Porque, não assim, em prosa. Não em aforismo. Não em aforismo e não em poesia, tá? É um livro que ele escreveu com textos que tem começo, meio e fim. Ele desenvolve um argumento. E por conta disso eu consegui ler, apesar de ser difícil, porque ele dialoga com os filósofos da época. Ele endereça coisa de Kant, coisa do tipo, que na época eu não sabia o que era. Mas deu pra entender, tá? E aí eu tomei gosto pela coisa. E aí eu comecei a correr atrás das coisas, ver coisas do tipo. Atualmente, o que mais me agrada, que também é o mais fácil de entender também, que eu, tipo assim, é o mais antigo, mas é o mais tranquilo de se entender hoje modernamente, se você pegar uma tradução e o cara não te zoa, também, não floreia. Que é a filosofia grega, né? Eu tô lendo Platão agora, e ainda mais que eu tô lendo agora junto com história, que eu sei o contexto histórico. Não sei se vocês entenderam, vou até fechar aqui na minha cara. O Leon disse que Platão é fácil. Eu ouvi isso. Ah, se minha professora, doutora Zoraida, ouvisse um negócio desse, né, Zoraida? Ia ficar pistolaço da vida. Gente, Platão, ele não é muito difícil. Mas ele não é esse mamão com açúcar, como a gente costuma expressar, né? É uma coisa tão fácil, nossa. Muito fácil, Platão. Peguei o primeiro livro de Platão, saí entendendo tudo. Não é bem assim. Platão, ele trabalha numa perspectiva de diálogos. Então, todos os livros do Platão são diálogos. Ele usa alegorias, né? Inclusive a alegoria da caverna é a mais famosa, e tem outras, né? Ele pega muito dessas alegorias gregas para introduzir um conceito. Ele usa personagens históricos como personagens fictícios, ou seja, ele fala muito do Sócrates. Tudo que a gente sabe é do Sócrates, foi ele que escreveu. Só que o Sócrates não diz talvez metade daquilo dali que está escrito. Mas, como tradicionalmente o Platão é tido como a principal referência do Platão, então aí todo mundo considera que o Sócrates talvez tenha dito mais ou menos aquilo dali, né? Então ainda tem essas dificuldades aí, né? Então o Platão, ele tem sim a sua importância. Ele é um dos poucos autores antigos que tem toda a sua obra catalogada completamente, ainda hoje existe, e você pode baixar gratuitamente na internet. Eu só não recomendo baixar qualquer versão, porque tem versões com traduções porcas, mas o Platão é um autor realmente extenso, e tem fases, né, chamadas de fases. Então, tipo assim, se você na sua vida já teve a fase eu tive uma fase que eu desenhava, agora não desenho mais, eu tinha uma fase forrozeiro, virei roqueiro, eu tinha uma fase que eu era emo, não sou mais, sei lá. Todo mundo tem fase, né? Na nossa vida a gente passa por várias transformações. O Platão também tem fases na escrita dele, né? O pensamento dele vai mudando ao longo da construção teórica dele. Então, assim, não é um autor tão simples quanto o Leão tá pintando, não. Agora, em comparação com os modernos e os contemporâneos, aí sim, a linguagem dele é um pouquinho mais aprazível, é gostosa, entendeu? Os diálogos, mas os diálogos são punks. Se você perder uma linha de diálogo, não entender o que o cara tá falando, que tá desenvolvendo um argumento dentro de um diálogo, tchau, você perde tudo. Continuemos. Bora lá, Leon. Não preciso nem de ler um comentador que explica o contexto histórico, porque eu de fato sei, quando ele fala um evento histórico, eu sei o que é. Isso é muito bom quando ele realmente muda o texto para você.
Você se sente o máximo. Eu sei. Aí eu tô lendo filosofia grega agora, que eu acho que pra mim, é o que tá sendo mais interessante. Mas é assim que você começa a estudar, procurando os autores mais fáceis. É pegar o autor que te interessa e olhar mesmo usando comentadores, procurar gente que fala desse texto, explicando esse texto, né? Outras pessoas que escreveram explicando o texto, se ele for difícil. Com quem esse autor tá dialogando, quais são os conceitos ali, de onde que ele tá tirando o quê. Se você vai pra Nietzsche, depois você pode pegar, tipo, ele dialoga com Kant, dialoga com Platão, ele dialoga com Schopenhauer, principalmente. Eu descobri Schopenhauer por conta do Nietzsche. E aí vai. Muito bem. Nick Smith, Leon, tá gostando do Heródoto? Já chegou na história das formigas gigantes? A bizarrice maravilhosa dessa live, desse livro. Eu vou encerrar por aqui porque ele vai falar do Heródoto, né? Apesar do Heródoto ser grego, ser o pai da história, mas assim, o que era importante falar de filosofia aqui já foi falado por ele. E uma última consideração, para não dizer que tudo que o Leon falou eu discordei. Não é que eu discordei de tudo, né? O Leon, essa dica do Leon de procurar comentadores, procurar a Nilce, né, complementou, procurar autores mais fáceis, é bom, é uma dica boa, válida, extremamente válida. Eu não recomendo, de novo, não comece pelo Nietzsche, esqueçam Nietzsche. Eu adorava os calouros na minha época de graduação que chegassem, eu li o Nietzsche no ensino médio e entendi tudo. Aí eu, os professores ficavam com a cara assim, entendeu, já já. Então assim, não entendeu, velho. Você não entendeu porra nenhuma do Nietzsche. Então, galera, é esse o React. Eu recomendo o canal do Leon e da Nilce, Cadê a Chave? Eles falam sobre vários assuntos. Eu espero que vocês tenham gostado do React. Se você tem alguma reclamação sobre a filosofia, sobre as suas dificuldades com filosofia, deixa aí nos comentários que eu quero lhe responder. Eu lhe respondo nos comentários, ainda dou um coraçãozinho. E se vocês querem que eu faça um outro React sobre temas afins de filosofia, deixa aqui nos comentários. Bote nos comentários aí outro autor, outra pessoa, outro famoso aí do YouTube que fale sobre filosofia. Não vale a Olavo de Carvalho, porque ele já deu arrasto pra cima faz tempo e ele é um égua. E ele não era filósofo. Tá bom? Um cheiro. Valeu.